A experiência do cliente no centro de todas as tomadas estratégicas de uma empresa é um conceito que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. As pesquisas já apontam que empresas que dão valor para esse tema têm até 8 vezes mais chance de se destacarem no mercado. E você, tem dado valor para essa temática na sua marca? Eu sou a jornalista Raquel Fronza e falo hoje do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, onde está acontecendo a Móvel Sul 2025. Nesse estúdio do Somos Móveis, nós vamos receber profissionais de todo o país para uma série de bate-papos sobre assuntos que têm tudo a ver com a cadeia moveleira. Então nós vamos falar sobre móveis, design, empreendedorismo e arquitetura. Hoje a gente vai falar sobre o tema como a experiência do cliente impacta no sucesso da sua marca. E quem vai estar conosco são duas feras sobre esse assunto. Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Nós recebemos aqui hoje no estúdio do Somos Móveis a Gisele Tonato e o Matheus Paixão. Ambos são profissionais da Atria Estúdio de Design e Inovação. E a gente vai brevemente apresentar um pouquinho sobre eles dois. A Gisele é designer, especialista em construir marcas que conectam e impactam. É apaixonada por neuromarketing e pelo comportamento humano, transformando emoções em estratégias poderosas que engajam e convertem. Tem uma visão inovadora e está em constante aperfeiçoamento na gestão de projetos ágeis, que assim criando experiências que marcam, fortalecem negócios e impulsionam resultados. Gisele, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. O Matheus é especialista em Service Design pelo Instituto Europeu de Design em Barcelona e é líder em inovação pelo MIT. Possui MBA em Gestão, Empreendedorismo e também Marketing pela PUC. O Matheus é cofundador e CEO da Atria Design e Inovação, aliando expertise internacional com visão estratégica, assim transformando desafios em soluções inovadoras que impulsionam negócios e constroem marcas de sucesso. É um prazer imenso receber vocês dois aqui hoje para essa conversa com um papo bem interessante. Matheus, certamente quem conhece o cliente tem mais chances de conquistá-lo, né? Eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo com você nos contando um pouquinho sobre por que esse processo de conhecimento hoje em dia é vital para as empresas. Vamos lá, então. Por que conhecer o cliente é importante? Falando de fator de diferenciação, né? O diferencial de uma marca hoje não está mais no produto, né? Hoje a gente costuma dizer que o diferencial da empresa passa pela experiência que a empresa oferece para os seus clientes, né? Então, conhecer o cliente é uma peça-chave para te desenvolver uma experiência que vai conectar, que vai fazer sentido para esse cliente. E uma experiência bem desenvolvida, né, uma boa experiência, está conectada com outros fatores, como engajamento, como retenção, como a satisfação do cliente, né, e é uma peça fundamental no crescimento de uma marca, no crescimento de uma empresa, né? Por isso que a experiência do consumidor hoje, né, ela é uma peça-chave na estratégia de um negócio, né? E conhecer o cliente é fundamental para desenvolver uma experiência que realmente faça sentido para esse cliente. Antigamente a gente sabe que o processo não era bem assim, né? E hoje em dia, Matheus, a gente vem percebendo que as empresas têm até cargos de negócios para experiência no consumidor. Vocês que estão diariamente em grandes empresas, né, em diversos clientes, vocês sentem isso realmente vendo ganhar força? Sim, na verdade eu acho que é um movimento que reflete, eu acho, uma mudança de mentalidade, né? As empresas começaram, acho que a se dar conta, né, de como isso é importante para o negócio, como isso é importante para os números da empresa, né? E acho que, de fato, isso reflete uma mudança de mentalidade, né? Então, acho que eu fico muito satisfeito com isso, né? Porque, de certa forma, mostra um amadurecimento do mercado, principalmente o mercado nacional, né? Acho que o desafio que fica, né, quando a gente tem talvez um cargo específico para lidar com a experiência do cliente, ou um departamento específico, acho que o desafio está em como é que a experiência do cliente vai ser tratada pelos outros departamentos, que não pode ficar só a cargo desse departamento, desse cargo, né? Isso deve permear todos os outros departamentos, né? E acho que tem um ponto importante também que, acho que com a ascensão dessas tecnologias hoje, se fala muito de inteligência artificial, acho que cada vez mais a gente vai ter
dados, informações sobre o cliente, sobre o consumidor, né? Então, a gente vai precisar de pessoas para coletar essa informação, para analisar essa informação. Então, acredito que esses cargos e esses departamentos vão se tornar cada vez mais relevantes dentro das empresas. Muito legal. Isso que você nos traz também de que, por mais que exista, a empresa pode existir esse cargo, isso precisa ser permeado em toda a cultura, né, organizacional. E eu queria ouvir da Gisele, na verdade, quais são ferramentas e processos que contribuem para que as empresas possam conhecer melhor o seu cliente, assim. Vocês devem dominar e usar muito isso no dia a dia. Você pode nos explicar brevemente um pouquinho disso, Gi? Com certeza. Primeiramente, obrigada pelo convite, estamos muito honrados de participar. A gente respira o design, né, e a experiência do cliente, ela está extremamente conectada com o sucesso das marcas. Isso é muito recente, né, essa experiência, falar de experiência, se preocupar com a jornada desse cliente é algo recente, por mais que as pessoas não falassem, as empresas não falassem sobre isso, né, antigamente. Hoje está muito explícito com as redes sociais, com a globalização. Então é um prazer estar aqui. E respondendo a tua pergunta, na verdade, o empresário hoje, né, as empresas, antes de conhecer para quem elas vão vender, é interessante importantíssimo, na verdade, elas conhecerem a si mesmas, né? Porque às vezes elas fazem conectadas com o lado de fora e internamente tem alguns gaps aí, alguns atritos que fazem com que a performance dele no mercado não seja positiva, né? Ou às vezes tão boa quanto o esperado. Então a gente traz sempre essa ferramenta que são os dados, né? A pesquisa hoje, a Atria, ela tem o Design Research, né, que é um produto nosso, que basicamente é pesquisa. E a gente entende que quando a empresa tem dados concretos e sólidos sobre ela, sobre o mercado dela, o nicho dela, o caminho fica muito mais fácil de percorrer. Não temos tantos erros, né, tantas desavenças aí no meio desse caminho. E hoje a gente sabe que tempo e dinheiro são coisas que as empresas não podem desperdiçar, né? E quando a gente fala de pesquisa, não necessariamente pesquisas macro, né, pesquisas de mercado. A gente fala de uma pesquisa voltada para aquele produto, para aquele serviço, para aquela marca. Porque por mais que dentro de pesquisas macros, né, se tenha um direcionamento de setor, o movimento que o mercado está fazendo, muitas vezes ele não se aplica totalmente para aquela empresa, né? Então isso acaba, às vezes, gerando atrito, né, e desentendimentos ali, mas eu tenho essa informação, mas ela não é, de fato, para aquela marca. Então, tu pode usar, sim, os dados ali de mercado, porém tem que voltar para o teu consumidor, para o teu produto, para o teu ambiente, né? Porque a gente, por exemplo, no Brasil, as marcas que vendem para o Brasil, a gente sabe que é de norte a sul, o Brasil ele se comporta de formas diferentes em determinadas regiões. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Claro. Modifica o Estado, modifica a cultura, o consumidor. Totalmente. O Brasil é um país continental, né? Então, imaginar, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura que vai impactar na forma como as pessoas interagem com os produtos. Lá no Nordeste, no Norte, tem esse fator cultural que deve ser levado em consideração também. Com certeza. Buscar referências no mercado, mas sempre voltar para si, né? Para o entendimento do negócio. Matheus, e falando um pouquinho sobre fora do país, né? Quando a gente viu seu currículo, viu várias experiências internacionais muito positivas, assim. O que é que a gente pode voltar dentro disso, a experiência do cliente? Existe algum case, algo bacana fora do país que você possa compartilhar conosco? Então, acho que a gente teve a oportunidade de ter contato com grandes players, né, falando do nicho de design e com grandes projetos. Acho que a gente sempre faz essa correlação do que a gente vê fora com o nosso mercado. E acho que uma das coisas que chama atenção, né, é que, em termos de metodologia, o que a gente trabalha hoje na Atria está, né, muito alinhado com o que as grandes empresas, o que os grandes projetos estão trabalhando, Europa, Estados Unidos, né? Então, aquele delay que existia há tempos atrás, a gente vê que está cada vez menor, né? Então, hoje, no Brasil, assim, uma empresa oferecer uma boa experiência, né, para o seu consumidor, eu acho que ela tem todas as ferramentas disponíveis, né, e isso está acessível não só para as grandes marcas, mas também para as pequenas e médias empresas, né? Então, essa correlação eu acho bem importante e, assim, trazendo de novo a questão cultura, eu acho que vai ser um ponto bem interessante, porque se a gente analisar tempos atrás, né, você tinha essa estratégia de copiar ações, estratégias de marcas de fora, principalmente Europa e Estados Unidos, né? Então a gente entende que isso não funciona mais, tá? Porque a experiência do consumidor está num nível de personalização, um nível de customização, né, que tu não consegue implementar a mesma estratégia, nem mesmo muitas vezes do concorrente, né? Porque a cultura do local é um ponto importante, mas também tem a cultura da empresa, que é um fator
acho que determinante dentro de um projeto de experiência, um projeto de posicionamento de marca. Então a gente não pode desconsiderar esse fator, né, e eu acredito que grande parte dos projetos, né, grande parte dos problemas que acontecem nos projetos vem em virtude da cultura da empresa. Então isso, sem dúvida nenhuma, é algo que deve ser considerado na solução. Claro, que é o que a Gi nos falou, né, sobre processo de conhecimento interno, conhecimento de equipes, conhecimento de produto, e aí vai para a rua, né, depois de muito processo interno, e pode vir pesquisas externas também, imagino, né, algo nesse sentido. Complementa, né, é complementares. Ótimo. Gisele, você falou antes também sobre eliminar achismos, né, em ser mais assertivo, sobre esses processos de pesquisa. Você acredita que o processo de tomada de dados e buscas pelas informações são hoje o principal diferencial para eliminar achismos nas tomadas de decisões? Como é que a gente pode buscar uma taxa cada vez menor de achismo dentro de uma empresa? Então, contra dados não há argumentos, né? E hoje, no mundo competitivo do jeito que está, a gente não tem mais espaço para ter esses erros, né? Então, a questão é trabalhar em cima de achismo é como tu dirigir com uma venda nos olhos. Tu pode até fazer meia quadra, uma quadra, mas vai chegar um momento que tu vai bater, tu vai se machucar, vai machucar outras pessoas, né? Então, com as empresas é a mesma coisa, a gente precisa ter essa clareza, né, esses dados, essas informações que tragam realmente respostas porque o negócio precisa, né? Então, os dados, eles trazem a previsibilidade, né, a assertividade e muito mais, eles trazem um propósito claro para comunicar. Então, a gente acredita muito nisso, que achismo hoje nós não temos mais espaço para isso. Às vezes a gente pode ter sorte, né, de dar certo, mas a gente não sabe por quanto tempo isso pode perdurar, né? Então, quando a gente está achando que a gente achou uma solução estratégica agora, alguém do mercado já está lá na frente. E aí tu vai ficar para trás. Perfeito. E Gi, quando você fala dos achismos, às vezes é para alguém que está montando a empresa ou que já está com a empresa, em que momento que entra uma pesquisa dessas? Na verdade, o mundo ideal seria tu iniciar um projeto já com essas informações, né? E a gente tem vários cases disso, porque as pessoas constantemente perguntam, mas qual é o segredo de tal marca? E elas já vêm com a resposta pronta, né? Pode ser pioneirismo, né? Foram os pioneiros naquele ramo, ou investiram muito dinheiro. Só que a gente precisa voltar um tempo, na verdade não precisa de muito tempo atrás, tá, gente? Quando tu fala de marcas mundialmente conhecidas, a gente percebe que às vezes elas nem existem mais. Por quê? Elas foram pioneiras, né? Elas tiveram ali, claro, grandes investimentos, porém elas não souberam acompanhar os movimentos de mercado. Elas não conseguiram acompanhar como o mundo estava se movimentando, como o nicho dela estava. Então elas acabaram ficando para trás. Então, não necessariamente tu ser um pioneiro ou tu ter dinheiro para investir, e sim saber aonde e como investir. Né? Uma ideia genial, ela só funciona se tu conseguir aplicar ela, né? E manter ela, inovar ela. Então, basicamente, complementos. Complementos. Eu colocaria como um atalho, né? Porque a tentativa e erro, ela existe desde sempre e a gente não pode dizer que ela não funciona, né? A gente tem vários cases de empresas que começaram sem informação e acabaram acertando o seu nicho e de alguma forma se conectando com o consumidor. Mas quando tu tem informação, né, em vez de tu ir tateando, tu traça uma linha reta entre a marca e o consumidor, né? E essa conexão ela acontece de uma maneira muito mais rápida. No mercado que a gente tem hoje, né, onde os concorrentes também têm acesso à informação, hoje tu desconsiderar uma pesquisa, tu desconsiderar a informação sobre o teu consumidor, te coloca atrás dos concorrentes. Isso é ruim para qualquer negócio. Com certeza. Especialistas afirmam que se um cliente sai do seu estabelecimento, seja ele virtual ou físico, e ele sente que teve uma experiência feita sob medida para ele, você não está só vendendo um produto, né? Você está conquistando o defensor da sua marca. Matheus, você falou antes sobre uma expressão muito legal que é customização, né? E eu gostaria de falar também sobre de personalização inteligente, que é uma palavra, uma expressão que vem sendo muito usada no mercado. Se define como personalização inteligente o conceito de transformar insights em fidelização, em ter o cliente fiel ao teu negócio. Como a gente pode customizar, personalizar e usar isso a favor das marcas hoje em dia? Vamos lá, então, claro, esse conceito tem muito a ver com tecnologia, né? Porque a tecnologia, na verdade, ela vem para dar escala a essa questão. Mas, basicamente, é a utilização de tecnologias, principalmente inteligência artificial, para coletar informação, analisar, sintetizar e gerar insights que vão, de alguma maneira, impactar a jornada desse consumidor, né? De maneira positiva, obviamente. Então, dando um exemplo bem banal, a Netflix,
que todo mundo conhece, todo mundo acessa. Quando eu vou acessar, eu entro no meu perfil e lá tem filmes que são recomendações para mim, né, direcionados para mim, de acordo com o meu comportamento, os filmes que eu assisti, os documentários que eu assisti, o que eu já comecei a assistir, ou seja, os meus interesses. Então é um nível de customização que já existe, né, e a gente muitas vezes nem se dá conta. Se eu for acessar o perfil da minha mulher, vai ter outros filmes, né? Então, é só um exemplo, né? Então, a tecnologia, na verdade, ela serve para a gente poder dar escala, para a gente entregar esse nível de customização, né? Mas, assim, não deixa de ter uma relação direta com aquilo que a gente faz, que é coletar, analisar, sintetizar e entregar insights que vão gerar algum impacto positivo para a jornada do consumidor. Acho que ali tem um link direto com a fidelização, né? Por quê? Porque acho que nós, como clientes, o que a gente mais quer é sentir que a marca nos entende, né? E sentir que aquilo foi feito pra gente, a gente se sente especial quando isso acontece, né? Então, quando uma marca consegue gerar esse tipo de sentimento, né, a gente nota que tem uma conexão, por vezes, emocional, né? E eu acho que é um ponto, às vezes um ponto de inflexão dentro da jornada que vai fazer com que aquele consumidor enxergue a marca de maneira diferente, que faça com que aquele consumidor possa se tornar um defensor da marca, um advogado da marca, né? E com certeza isso é um objetivo que toda marca tem, né? Conquistar defensores, ter uma comunidade engajada. Então, de novo, isso está muito relacionado com conhecer o cliente, né? Conhecer a jornada do cliente e, de certa maneira, projetar de maneira intencional, né, essa jornada e as interações que a marca vai ter com esse cliente. Gisele, eu gostaria que você me explicasse, no teu ponto de vista, quais são os principais pontos que fazem hoje que um cliente prefira uma marca versus a outra, né? O que contribui, o que é diferencial nesse processo de preferência? A personalização é uma desses pontos, com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, a personalização hoje ela é quase que obrigatoriedade das marcas que querem se diferenciar no mercado, né? Mas tem uma camada mais profunda aí de entendimento, que é a questão do envolvimento emocional que a marca proporciona, né? É a mensagem que ela vai transmitir para esses seguidores, né? Para esses apaixonados pela marca. Então, às vezes não é nem o produto, é o que a marca de fato entrega como valores, propósito, né? Um ideal a ser seguido. Então, o produto ele acaba sendo até quase que um coadjuvante nesse caso, né? A gente tem um protagonista aí que é a marca e a mensagem que ela traz. Então, a importância de a gente ter esse alinhamento com o produto, como a gente defende esse produto e a marca, como ela se posiciona, eles têm que estar muito alinhados, né? Porque não adianta daqui a pouco tu trabalhar com algo sustentável, né? Ecologicamente correto, e aí tá cheio de embalagem ali que a pessoa vai descartar, enfim. Então, aí tu já tem uma quebra. Então, o cuidado com a comunicação da marca em todas as esferas é extremamente importante. Perfeito. E esse cliente que a gente estava falando, ele influencia muito mais do que qualquer garoto propaganda, né? Um cliente apaixonado, com certeza, é quem propaga, de fato, a essência da marca. Tem os dois pontos, né? Tem o detrator, né, que ele tem o mesmo potencial mais destrutivo, e tem os advogados da marca. Então, nós na Atria, a gente sempre trabalha para conectar marcas com pessoas e para a gente criar exatamente essa comunidade de defensores da marca. Que legal. Matheus, e falando um pouquinho da Atria, então, ela oferece diversos serviços que são bem diferentes do que se encontra no mercado, e esses métodos que vão do diagnóstico do problema ao protótipo da solução, né? Assim que vocês definem? Isso, na verdade, a gente vai até um passo além do protótipo. A gente atua também na implementação desse projeto, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de acompanhar o cliente desde o início, que é a pesquisa, onde a gente vai coletar dados e vai indicar possíveis caminhos, né, até a parte de estratégia, que a gente atua junto com o cliente, né? Então isso é uma forma da gente trazer a cultura da empresa para dentro do projeto, para a gente diminuir a nossa margem de risco, né, e aumentar a assertividade, aumentar a segurança. E a terceira etapa, que a gente chama de implementação, são as etapas de branding, onde a gente vai orquestrar os pontos de contato dessa marca, a embalagem, o site, o reposicionamento dessa marca, enfim, todos esses pontos de contato. Sim, que é o que chega até o consumidor de fato, né? O que ele vai enxergar. O consumidor acaba percebendo, mais exatamente. Mais palpável. E eu tenho uma curiosidade, Matheus, nos explica por que o design faz parte do dia de vocês. O design não está só na criação gráfica, né? Nesse tipo de projeto. Bom, o design ele vai muito além da estética, né? Então, design é função, design é funcionalidade,
estratégia, é experiência, é emoção, né? Então, basicamente, a gente acredita muito no design como uma ferramenta de transformação de negócios. Isso faz parte da nossa cultura. Então, o design, ele permeia todas as nossas entregas, né? Desde a parte da pesquisa, onde a gente vai estar buscando entender quem é o consumidor, como é que é o mercado e como é que é o ecossistema daquela marca, né? Até a parte de, por exemplo, fazer uma embalagem, desses pontos de contato, onde a gente vai estar vestindo aquela marca para que isso faça sentido para esse cliente. Então, basicamente, ele está na nossa forma é uma forma de pensar, né? E a gente trabalha com essa forma de pensar em todas as nossas entregas, né? Muito legal. Vale complementar, desculpa, Raquel, vale complementar essa questão do achismo aqui, né? Tem muita essa questão de quando a gente fala que a gente veste a marca, né, e com design, normalmente a gente vai muito pelo viés da beleza. E quando a gente tem dados, pesquisa, informação, a gente, na verdade, deixa bonito, obviamente, somos designers, né? A gente gosta da beleza das coisas, mas também da funcionalidade, né? Tem que ter um propósito claro, por que foi feito daquela forma, né? Porque a gente precisa encantar não apenas a quem produz, mas principalmente quem vai comprar aquilo ali. Então, a gente precisa ter essa clareza, né? A gente desenha baseado nesses dados. Maravilha. E falando ainda de design, né? Existe um papel do design que ele fica muito focado na antecipação das necessidades dos clientes, antes mesmo que eles percebam as demandas, né? Isso pode ser considerado uma estratégia? É possível antecipar uma demanda de um cliente? É possível, claro. Acho que a proposta do design é resolver problemas, né? E acho que o design se propõe a entender esse problema de forma profunda, no contexto desse problema e principalmente o usuário, né, a pessoa que está envolvida. Então, acho que esse entendimento ele gera várias oportunidades, né? Então, essa oportunidade de entregar uma solução para um problema que o cliente não tinha se dado conta que existia, mas ele existia. Então, quando isso acontece, né, quando tu consegue assim, superar essa expectativa, né, como eu comentei antes, aí tem um ponto de conexão muito forte da marca. Ali a marca ganhou relevância para aquele cliente, aí tu conseguiu, quem sabe, ter um status, né, como marca que tu não tinha antes, né? Então o design tem esse potencial, né? Por quê? Porque ele se propõe a entender com profundidade o consumidor, quem é o consumidor, como é que é a rotina dessa pessoa, como é que é a jornada dessa pessoa. Entre essas etapas, né, existem pontos que podem ser melhorados, né? Como é que eu posso ajudar esse usuário a ter ter um dia melhor, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a resolver os problemas dela? Então, às vezes o olhar do design ele vai além do escopo do produto, né? E ele olha para essa jornada de uma maneira mais ampla, e ali eu acho que tem a possibilidade de a gente encontrar várias oportunidades e de antever possíveis mudanças de comportamento, né? Então, o design frequentemente ele aponta alguns caminhos que hoje talvez a gente não vê no mercado os outros concorrentes fazendo. Então, também ele tem esse potencial de colocar a empresa alguns passos na frente dos concorrentes. Que legal. E a gente tem falado muito de design, né, Matheus? Na Atria, a equipe é composta por designers, por outros profissionais? Quem são as cabeças que pensam nessas soluções? Mas é um time bem multidisciplinar, porque o design é algo multidisciplinar, né? Então tem pessoas do marketing, designers, acho que designers eles são maioria, né? Mas tem o pessoal de tecnologia, tem o pessoal de antropologia, né? Quando a gente está assim, envolvido numa pesquisa, a gente precisa entender o que uma pessoa pensa, que é diferente do que ela faz, do que é diferente do que ela diz que faz. Então, esse é o tamanho do desafio. Então, para isso a gente conta com visões distintas, né? Então, o design, na verdade, por natureza, ele já costuma juntar e considerar várias visões, né? Então, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe ela é composta por essa pluralidade de visões, de estilos de vida também. E, claro, né, eu acho que cada projeto, né, eu acho que todo projeto a gente traz a equipe do cliente para trabalhar junto com a gente, né? Então, a equipe do cliente também tem a equipe de marketing, a equipe comercial e tudo mais. Então, isso se soma a essa pluralidade de visões para a gente desenvolver uma solução, para a gente entregar, de fato, um protótipo que vai resolver um problema. Sim, muitos olhares, então, sobre um problema que às vezes nem existe ainda. Exato. Mas que terá a solução resolvida. É isso aí.
Perfeito. Gisele, a gente conversou muito sobre insights e exemplos também teóricos sobre a rotina de trabalho, sobre como são buscadas essas soluções para os clientes, né? E eu gostaria de saber se você pode compartilhar um exemplo prático de como uma experiência bem desenhada ajudou a fidelizar clientes, movimentou as marcas atendidas pela Atria. Se for do setor moveleiro, melhor ainda. Com certeza. O fascinante do design de serviço é isso, né? Ele pode ser aplicado em diversos setores, né? E já que estamos falando do moveleiro, vamos seguir com ele. E o moveleiro é um mercado muito interessante porque, além de ser extremamente competitivo, né? A gente não está só baseados em produto. São muito parecidos, às vezes, inclusive, né? Então, a gente tem que ter esses diferenciais. E aí entra a experiência do cliente. E muitas vezes nessas pesquisas, né, nessas entregas que a gente fez para algumas dessas empresas, a gente percebeu que o comprador, o cliente final, na verdade, ele não é o decisor de fato daquela escolha. A gente passa por outras pessoas, outros stakeholders que, na verdade, ali pode se encaixar. Arquitetos, designers, enfim, né? Então, toda a jornada, ela passa por vários decisores antes de chegar na ponta final, né? E se a gente for colocar aqui uma analogia, por exemplo, marcas que vendem fralda, né? Elas não vendem diretamente para o bebê, vendem para os pais do bebê, né? Então, tu tem que convencer eles antes para depois ter a assertividade ou não do produto, né? Depois, se o produto for ruim, o bebê vai chorar, enfim, a mãe troca e não consome mais, inclusive fala mal, né? E é a mesma coisa com o moveleiro, se a gente for colocar ali. Se o arquiteto, o designer, enfim, ele não se sentir confortável com a marca, ele não estiver seguro de que vai ser o melhor pro cliente dele, ele não vai comprar. Então, a gente precisa ter, a fidelização, ela vem muito através disso, né? Da gente entender os diferentes perfis, né, de consumidores daquela marca e cada uma delas, como a gente vai trabalhar essa jornada. Não é a mesma para todas, né? E a questão do moveleiro é muito interessante também porque às vezes acompanha a pessoa por anos. Né? A gente tem ali casos de pessoas, não sei vocês, né, mas tu vai na casa da avó, teve uma marca específica que fez os móveis sob medida da casa dela, e aí fica aquela questão emocional, né, aquele apelo emocional que a gente falou tanto. Então, se for positivo, ela vai levar isso para a vida dela. Então, a jornada ela é extremamente importante, né, a experiência do cliente aí, se for positiva, então, ela vai levar para a vida dela e vai ser uma defensora da marca. Tem um case bem interessante que vai apenas citar, que é da própria feira, a Móvel Sul, né, a gente fez a pesquisa na última edição, que foi há 2 anos atrás. Aquela pesquisa gerou uma série de insights, um mapeamento, bastante informação. Nós dividimos isso com a equipe da Móvel Sul. Juntos a gente prototipou, a gente criou a experiência que a gente está conhecendo hoje, vivenciando hoje, né? Então, a gente deu uma voltinha antes de chegar aqui no estúdio. Então, várias das ações que a gente, enfim, rascunhou e botou em post-it, hoje a gente pode ver em loco, né? E realmente a feira, ela acabou se transformando, né? Fruto de muita informação e muito trabalho também. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho mais justamente sobre o design como ferramenta estratégica, que é o que vocês tanto estão nos explicando aqui hoje, né? Matheus, como a gente pode medir e acompanhar a satisfação do cliente, né? De uma forma que a gente possa transformar os dados, todos esses rabiscos que vocês estão nos trazendo aqui hoje, em melhorias contínuas no design, nos serviços oferecidos. Como funciona esse processo? É um processo longo? Pode ser? Na verdade é um processo, ele nunca para. Esse é um primeiro ponto, né? A gente encara isso não como um projeto, né, que tem início, meio e fim, sim como um projeto, porque a gente entende que tem que ser algo contínuo. Tem um dado de mercado, Raquel, que diz que 96% dos clientes insatisfeitos não reclamam. Eles simplesmente deixam de consumir a marca ou o serviço. Então, o primeiro ponto é não esperar o cliente vir te falar o que tu precisa fazer. Então, uma marca ela precisa estar próxima do seu cliente, né? E criar canais para que exista uma conversa, né? Uma troca, né? Criar esse campo fértil para a coleta de informação. E essa coleta de informação ela pode acontecer de várias maneiras, né? De maneiras mais simples, como caixa de sugestão, pesquisa de satisfação, pesquisa NPS, os próprios comentários na rede social é uma fonte de informação, reclame aqui, enfim, maneiras mais simples, né, até maneiras mais complexas de coletar essa informação, como são as entrevistas de profundidade, cliente oculto, observação orientada. Lá na Atria a gente gosta de triangular métodos de coleta, então a gente trabalha muito com métodos quantitativos e qualitativos, né, cruzando essa informação para de fato a gente validar o que a gente está apontando para o cliente, né. Outro ponto eu acho bem importante acho que é fundamental a marca
mapear a persona do seu cliente, conhecer o passo a passo que esse cliente precisa dar para consumir o produto ou consumir o serviço. Então, quando a gente olha, fala em experiência, né, a gente precisa se dar conta que existe uma linha do tempo, né? Essa jornada tem início, tem meio e tem fim, e às vezes ela é cíclica, né? Então, quando a gente tem essa jornada mapeada, a gente entende onde são os gaps que existem, né? E isso permite que a marca possa agir pontualmente. A gente não precisa recriar a jornada do zero, a gente precisa agir pontualmente e entender onde existem esses gaps para, de fato, agir nesses pequenos problemas que existem, né? Sim, com mais assertividade, né, Matheus? Exato. Perfeito. E se possível também, você falou sobre a jornada de compra do consumidor, né? Como que o design influencia a jornada de compra do consumidor desde o primeiro contato com a marca? Como você enxerga isso? Então, como a gente falou, o design vai além da estética, né? Eu acho que ele é uma ferramenta ideal para projetar jornadas, né? Porque quando a gente fala em jornada, a gente tem essas etapas. Eu acho que o design ele entra para se trabalhar em cada uma dessas etapas, né? Trabalhar os pontos de interação entre a marca e o consumidor, a fim da gente propositalmente a gente ter uma determinada percepção, um determinado sentimento, né? Gerar uma determinada reação no cliente. Acho que o design tem essa capacidade de gerar esse tipo de engajamento, né? E a gente considera ele, acho, uma ferramenta fundamental para construir marcas, para construir jornadas, né, e para, de fato, projetar experiências com essas marcas, né? O nosso conceito de marca, ele é bem amplo. A gente costuma dizer que marca é experiência e o design é a ferramenta perfeita para se projetar essa experiência. Muito legal. A gente falou também aqui hoje sobre os clientes que são os defensores da marca, né? Gisele, qual é a diferença? Existe alguma diferença muito clara entre um cliente satisfeito e um cliente apaixonado pela marca? Como é que a gente nota isso? Com certeza. Primeiramente, eu acho que para ter essa clareza, a gente começa pela questão de que não vendemos produtos e sim experiências, né? Então, o cliente satisfeito, e isso fica muito nítido nessa comparação, que o cliente satisfeito, ele vai comprar, vai ficar feliz e vai seguir a vida dele, né? Se no decorrer do percurso, quando acabar o produto, ou se ele deparar com algo que ele necessite, um produto semelhante àquele, e o preço for melhor, ou ele tiver mais vantagens ali, ele vai te trocar facilmente, né? Então ele está preso ao preço, não ao valor da marca, né? Quando a gente fala de um cliente apaixonado, ele realmente se torna um defensor da marca, né? Ele se encanta, ele propaga aquela marca, ele posta, ele faz questão de comprar mesmo se for mais caro, né? Ele realmente se torna um embaixador. Então, isso tudo está conectado com a experiência que ele vai ter, né? Como a gente falou anteriormente, não adianta você ter um produto que está comunicando muito bem, ele é bonito, né? Ele tem, enfim, ele preenche todos os pré-requisitos, se a experiência com aquele produto ou com aquela marca não for positiva, tu vai ter uma quebra ali. Então, a importância de ter encantamento em todas as fases, em todos os estágios, está justamente em conhecer esse cliente, em entregar o que ele espera e o que ele não espera, que daí a gente tem aquele encantamento, né? Entregar mais do que o esperado. E a gente está muito acostumados com uma entrega mediana, né? E aí, quando alguém entrega algo a mais, a gente se emociona, fala, posta, marca. E é justamente aí, a gente não pode se perder. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que manter, né, essa constância de encantamento. E não para por aí, né? Encantei, ok, não preciso mais fazer nada. Não, muito pelo contrário. Não, é o processo contínuo que o Matheus estava nos explicando. Exatamente. A inovação, ela é constante. Legal. A gente falou muito sobre assertividade, sobre encantamento, mas eu queria agora falar sobre erros, né? Quais são, no ponto de vista de vocês, os erros mais comuns que vocês percebem, tanto nos clientes que chegam até vocês, ou nos projetos que estão por aí, que a gente pode evitar? Não, primeiro erro, com certeza, não contratar a Atria. Esse, assim, é primordial, gente. Mas brincadeiras à parte, a gente escuta muito isso, né? Eu não preciso de pesquisa, eu não preciso de dados, eu conheço o meu cliente. E ele não pergunta nada para o mercado e nem para o cliente. Então, ele tem uma questão de ego também, a gente entende que sim, né? Se por muitas vezes deu certo por um longo período, a gente entende isso, é uma questão de sorte, né? Mas hoje a gente não tem mais, como a gente já mencionou, não tem espaço para essa questão da sorte. A gente tem como medir isso antes, né? Então, toda empresa que ela tem a informação, que ela sabe como posicionar isso, principalmente isso, às vezes empresas têm a informação,
elas têm os dados, elas fazem aquelas pesquisas de satisfação e aquilo fica engavetado. Por quê? No Brasil a gente tem uma cultura de não, gente, em todos os segmentos, tá? De não se basear em dados para fazer projeções ou para fazer ali um planejamento estratégico, né? Então a gente acaba parando ali, a pessoa faz uma pesquisa de satisfação, a empresa faz, e ela acaba não fazendo nada com aquilo, porque ela não sabe o que fazer, né? Então o nosso diferencial justamente é esse, a gente, além de entregar a solução ali, né, a gente entrega assim as diretrizes, mas também a gente guia essas marcas por ter esse entendimento. E pra gente é extremamente importante que as pessoas tenham esse dado e elas saibam o que fazer com ele, porque isso valida a pesquisa, né? Então, a gente até falou sobre aquelas pesquisas macros, elas são importantes para a gente ter, né, uma visão ampla do negócio, de nichos e do mundo, né, do mercado, como ele anda, mas também a gente precisa saber e ter a noção de que você ter os seus próprios dados, você precisa ter um direcionamento para saber o que fazer com eles, né? Senão não vai adiantar de nada, né? Dados engavetados não adiantam de nada, é só um trabalho a mais, é um gasto a mais que a empresa teve ali, né? Dentro dessa parte de erros, assim, eu acho que tem um ponto bem importante que é o viés que se tem, né? Dá o exemplo, assim, se uma mãe vem pedir do filho, tu acha meu filho bonito, existe um viés, né, que força tu dizer, não, seu filho é lindo, maravilhoso. Numa empresa também, se tu chegar pro cliente teu e perguntar como é que está sendo a tua experiência, existe um viés daquele cliente querer continuar esse relacionamento contigo e dele amenizar possíveis falhas ou eventuais problemas que aconteçam. Então, na Atria, a gente acaba entrando nesse gap que existe entre a empresa e o cliente, trazendo informações que não tem esse viés, né? Que eu acho que é um dos problemas, porque acaba distorcendo a informação, né? Então, muitas vezes o diretor da empresa diz, não, eu falei com meus representantes, eles estão falando que os clientes estão satisfeitos. Mas se tu chegar lá e perguntar, né, com metodologia e tudo mais, com certeza tu vai ter alguns pontos de melhoria, sempre tem, né? E acho que o outro problema nesse sentido é quando esse projeto de experiência do consumidor ele acontece em uma sala fechada, não considerando todos os departamentos da empresa, né? Porque a experiência do consumidor, ela é responsabilidade de toda a empresa, né? E quando a gente tem um projeto quando a gente precisa implementar uma solução, isso vai passar por praticamente todos os setores da empresa. A gente diz que, embora a gente está numa era tão tecnológica, o principal ponto de contato de uma marca com o cliente são as pessoas, né? E as pessoas da empresa, elas precisam estar, acho que, conscientes, em sinergia com esse movimento, sinergia com essa cultura de colocar o cliente no centro de toda a estratégia, né? Então, esse eu também acho é um erro, né? E a gente, identificando esse erro, com a nossa metodologia, a gente consegue contornar isso tudo. Entender as entrelinhas, né? Que é que tá o segredo. Até tem um ditado que o Matheus adora, a frase do Ford, que se o Ford tivesse perguntado às pessoas, né, o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos e não o motor. Então, é entender o que ele realmente quer dizer, não apenas o que ele diz verbalmente, né? Na verdade, a gente precisa fazer o que o cliente precisa. Exato. E não fazer o que ele está pedindo. São coisas, por vezes, que são diferentes. E né? saber o que perguntar para o cliente também. Fundamental. A gente fala, essa é uma frase que a gente fala no começo do projeto de pesquisa, né? A gente precisa fazer as perguntas certas para as pessoas certas, né? Então, isso também tem a ver com metodologia, porque se tu perguntar para uma pessoa que não representa o teu perfil, tu tá, de certa maneira, criando um viés dentro das respostas, né? E isso acaba, de certa maneira, contaminando a tua base de informação. Claro, perfeito. Matheus, para encerrar, né, gostaria de ouvir de você, depois de tudo que a gente falou hoje aqui, que foi muito conteúdo bacana, né, em linhas gerais, o que uma empresa precisa fazer para criar experiências que fazem o cliente voltar e recomendar. Se puder, claro, trazer isso para o campo do imobiliário seria legal, mas dentro da expertise de vocês. Legal. Bom, hoje acho que criar experiências memoráveis, né, que geram engajamento, que geram encantamento, né, e criam essa recorrência e por vezes a indicação, acho que é um desafio que toda marca vive isso, né? Trazendo pro setor moveleiro, né, eu acho que a gente tem uma compra que a gente tem dois fatores que precisam ser considerados. O emocional, né? Afinal de contas a gente está falando da casa, né? E a casa tem toda uma conexão com o nosso estilo de vida, é o nosso porto seguro, é o nosso abrigo, né? Então tem um forte fator emocional e, claro, tem um fator racional, né? Que é a questão da durabilidade, praticidade e tudo mais, né? Então, acho que tem esses dois fatores, mas se a gente for colocar
cronologia, né, acho que tem tópicos que são bem importantes. O primeiro deles é o produto. Né, a gente começou falando de produto. No processo de construção de marca, de construção de experiência, se não tiver o produto bem resolvido, é melhor tu parar e resolver o problema e não seguir adiante, porque essa jornada, essa experiência não vai se sustentar. Né? Tu pode fazer a melhor propaganda do mundo, mas se a experiência não for boa, se o produto não entregar, isso não vai ser sustentável. Né? Segundo ponto, acho que a marca ela precisa ter uma clareza de posicionamento. Tá? E o que é isso? A marca saber com clareza, né, os benefícios, os valores, a essência, o DNA, né, o propósito daquela marca e conhecer com clareza o público, né, quem que são os meus consumidores, quem são as pessoas que representam os diferentes perfis, como é que é a jornada dessas pessoas, né, então isso precisa estar muito claro para a empresa. O próximo tópico, eu acho que tem a ver com o momento de compra, que é o momento de conexão com a marca, né? E aí eu acho que gerar um momento de conexão emotiva, né? Seja no digital, né? Ou seja, uma compra sem atritos, ou na loja física, né? Onde tu tá no showroom, assim, tu tem, acho, mais informações. Eu acho que é um ponto dentro da jornada que merece uma atenção, né? E acho que depois que tu passou por esses fatores, tem o encantamento, né? Que é o fator uau. Né, que tu entender, seja no pré-jornada, no durante ou no pós, quais são os momentos em que tu pode superar a expectativa do teu cliente, né, e gerar aquela conexão, por vezes, emocional com o teu cliente. Então, resumindo, né, um pouquinho, acho que são esses fatores que ajudam, né, sem dúvida nenhuma, uma marca a se conectar com o consumidor e a entregar, de fato, experiências relevantes. Que legal, pessoal. A gente agradece muito mesmo esse bate-papo com vocês. Temos certeza que foi um conteúdo de extrema qualidade e agradecemos também quem está nos assistindo, né? A nossa conversa vai chegando ao fim. Este foi mais um Somos Móveis, gravado diretamente da Móvel Sul 2025. A produção desse bate-papo do Somos Móveis é da Pura Conteúdo e a captação e edição é da Pollen e da Cor Produções. Até a próxima, pessoal!